Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Vamos ler o 24 também. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração. Esse texto, eu creio que tem muito a nos ensinar, principalmente porque no momento que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Então nós conhecemos Filipenses por ser uma carta que Paulo escreveu enquanto ele ainda estava na prisão. Então nós podemos dizer que Paulo, neste momento, ele estava vivendo uma pandemia pessoal. Paulo estava sendo obrigado a ver um lockdown, porque ele estava sendo restrito da sua liberdade, ele estava impedido de estar na sua casa, ele tinha sido restringido do seu direito de ir e vir. Até mesmo Paulo dependia da oferta dos irmãos ou do mantimento para que ele pudesse se alimentar e se vestir. Então Paulo estava vivendo uma situação muito parecida, uma situação de crise, uma situação difícil, uma situação desconfortável, uma situação onde nenhum de nós gostaríamos de viver. Mas Paulo aqui neste contexto ele tem muito a nos ensinar, porque Paulo ele traz encorajamentos preciosos que podem nos encorajar, podem nos motivar em dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, eu não sei como você tem lidado com essa pandemia, como isso tem te afetado, eu não sei quais são as outras crises, os outros momentos de dificuldade que você tem passado, mas por meio aqui da vida de Paulo, eu quero extrair algumas lições para nós. E a primeira lição que nós podemos ver nesse texto, e o primeiro encorajamento que eu quero trazer para você é: viva para além de você mesmo. A primeira lição que Paulo nos ensina é que nós devemos viver para projetos maiores do que nós mesmos. Queridos irmãos, durante toda a vida de Paulo, nós podemos perceber que ele vivia para um único propósito. Paulo era alguém que vivia com o único propósito de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ele mesmo. Ao olhar para a vida de Paulo, nós não vemos outra preocupação com Paulo, a não ser que Cristo fosse conhecido por meio da vida dele. Enquanto Paulo viveu, este foi o único objetivo da vida dele. E nós vemos isso de forma mais clara nos versículos 20 e 23, quando ele vai expressar o seu dilema, o seu conflito, o seu desejo de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo também de permanecer nesta vida, porque ele sabia que enquanto ele estivesse aqui, a vida dele iria contribuir para o avanço do Evangelho. Então nós podemos perceber que a paixão de Paulo não era a sua vida, nem sua morte. Isso para ele eram coisas secundárias, mas o maior desejo de Paulo era ver Cristo sendo honrado. Cristo era a razão de Paulo viver. Paulo está mostrando para nós que o desejo, a motivação e o propósito da vida dele não era se autossatisfazer, não era se autorrealizar, mas o propósito de Paulo era um propósito muito maior, que extrapolava ele mesmo. Certo autor vai dizer que o eu mesmo, é pequeno demais para ser o entusiasmo ou uma busca perpétua. O eu é pequeno demais para ser o entusiasmo perpétuo.
E, queridos irmãos, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós podemos perceber que os grandes homens e mulheres que marcaram positivamente a história e que hoje nós olhamos e nos inspiramos na vida deles, foram homens e mulheres que viveram para além de si mesmos. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, é maravilhoso perceber que todas aquelas pessoas não exerceram fé para alcançar os seus objetivos pessoais. E muitas vezes nós queremos usar a fé que Deus nos deu como um dom de Deus apenas para alcançar os nossos próprios desejos. Nós somos ensinados muitas vezes a usar a fé para alcançar os nossos sonhos, os nossos... Perdão, Gideonei, eu vou me concentrar aqui na câmera, né? Eu estou andando para lá e esqueci desse detalhe. Então, nós olhamos para a galeria dos heróis da fé e vemos que todos aqueles que eles estão ali porque exerceram fé para abençoar outras pessoas. Eles exerceram fé para abençoar o povo de Deus e não apenas para alcançar os seus próprios desejos. E, queridos irmãos, aqui está uma lição preciosa para nós. Eu e você, nós fomos criados para vivermos para grandes propósitos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou para sermos uma imagem visível do Deus invisível na criação. Deus nos criou para sermos testemunhas aqui nesta terra. E Ele diz isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse que nós faríamos obras muito maiores do que Ele mesmo fez. Então, quando nós olhamos para essas verdades, nós podemos perceber que Deus nos criou para vivermos para além de nós mesmos. E aqui está uma lição preciosa para mim e para você, porque muitas vezes nós colocamos a nossa vida, nós colocamos o nosso eu, nós colocamos os nossos próprios objetivos, os nossos sonhos como o maior e único alvo e propósito da nossa vida. E todo o nosso esforço, toda a nossa oração e toda a nossa fé é exercida somente para alcançar aquilo que é do nosso próprio interesse. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós podemos perceber e sermos encorajados que Deus está nos chamando para vivermos para projetos que extrapolam nós mesmos. Deus está nos chamando não apenas para viver os nossos sonhos, mas Deus está nos chamando para viver o sonho, o plano que Ele tem para nós. Então, o primeiro encorajamento que eu quero trazer para mim e para você é: viva para além de você mesmo. Não faça dos seus próprios sonhos, das suas próprias vontades, das suas próprias ambições o grande alvo e propósito da sua vida, mas faça com que os planos e os propósitos de Deus seja o grande alvo da sua vida. Então, viva para além de você mesmo. A segunda lição, o segundo encorajamento que esse texto nos traz é: creia que Deus tem um propósito para os dias difíceis. Não tenha dúvidas que Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo e Deus tem um plano para os dias difíceis. O texto nos ensina que Paulo, ele compreendeu quais eram os propósitos de Deus para os seus sofrimentos. Paulo compreendeu que os sofrimentos que ele estava passando tinha ou estava cooperando para um propósito maior. Paulo pôde compreender que o que estava acontecendo com ele havia um objetivo. Deus tinha um objetivo, Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito maior com todo aquele sofrimento. Com certeza que a igreja de Filipos estava preocupada com a situação de Paulo, com aquilo que Paulo estava vivendo, mas Paulo ele desvia a atenção dos seus leitores, ele tira a atenção de si mesmo, dos seus sofrimentos, ele tranquiliza a igreja dizendo: olha, tudo o que está me acontecendo tem contribuído para um propósito maior. Então, quero te dizer que tudo o que tem acontecido, toda a pandemia, toda a crise, todo o sofrimento que bate a sua e a minha porta, Deus tem um propósito maior com isso. Deus tem um plano, Deus tem um objetivo para que o reino dele possa progredir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente na vida de alguns homens, por exemplo, José, lá no capítulo 45, versículos 5, 7 e 8, quando depois de todo o sofrimento que José passou, ele encontra com seus irmãos, e os seus irmãos ali com medo começam a pedir perdão, ficarem apavorados, José vai dizer: olha, não tenha medo, não se preocupe, que tudo que vocês fizeram comigo foi plano de Deus, para que o povo dele fosse preservado. Então o que José está dizendo é que todo o sofrimento, toda a tribulação, toda a dificuldade que ele passou, Deus tinha planejado tudo aquilo com um propósito muito maior. Isso precisa encher o nosso coração de encorajamento. Quando nós olhamos para a vida de Jonas havia um grande problema no seu coração e precisava ser tratado. E Deus usa toda aquela dificuldade que Jonas passou,
aquela tempestade ali naquele mar, naquele barco. Deus usa aquele momento em que ele foi engolido pelo peixe, ficou ali há 3 dias e 3 noites. Deus usa todo aquele momento de sofrimento para tratar o coração de Jonas, mostrar que Deus era um Deus compassivo, um Deus que exercia compaixão e misericórdia das pessoas. Então perceba que tudo que aconteceu com a vida de Jonas, Deus tinha um propósito. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando a igreja foi perseguida, e o pastor Elber pregou sobre isso hoje de manhã, ali na carta de Pedro, e todo o sofrimento que o povo passou, o povo de Deus, os primeiros cristãos, e eles foram espalhados por diversos lugares, e nós conhecemos historicamente que aquela dispersão do povo de Deus, por causa do sofrimento, contribuiu para que o evangelho alcançasse lugares que ainda não tinham ouvido falar do amor de Jesus. Então, com estas passagens, nós aprendemos que Deus tem um propósito para a crise e para o sofrimento da minha e da sua vida. O problema é que nós vivemos numa geração imediatista, numa geração do fast food, que nós queremos ver a resposta para hoje. Nós não temos paciência para esperar. Nós não temos paciência para esperar um pouco mais e ver que lá na frente Deus vai revelar e Ele vai dar para nós a oportunidade de perceber e compreender o porquê as coisas estão acontecendo. Então eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Deus tem um propósito para aquilo que você está passando. Deus tem um plano para o momento de crise, para a dor, para o sofrimento, um problema familiar, com filho, filha, um problema na saúde, essa pandemia geral que todos nós fomos afetados. Deus tem um plano maior com tudo isso. E Deus pode revelar isso para você, se você esperar um pouco mais, for um pouco mais perseverante, porque Deus tem um plano maior. Uma terceira lição e encorajamento que esse texto nos apresenta é que ele nos ensina que nós devemos nos alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus. Então, queridos irmãos, se alegre com aquilo que alegra o coração de Deus. Que a sua felicidade seja aquilo que traz felicidade para Deus. Paulo foi capaz de se alegrar em meio às dificuldades. Isso aconteceu, pois a felicidade de Paulo não estava condicionada às circunstâncias. Paulo não colocou a felicidade dele naquilo que o mundo podia oferecer. Paulo não colocou a felicidade dele naquilo que os homens poderiam dar para ele, mas Paulo colocou a sua felicidade no próprio Cristo. Paulo fez com que a sua felicidade fosse que o evangelho fosse pregado e anunciado em todos os lugares. E é maravilhoso perceber que a palavra felicidade aparece mais de 10 vezes aqui em Filipenses. Seja em forma de verbo ou de substantivo, essa palavra repete constantemente. Tanto é que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria ou a carta da felicidade. E Paulo vai dizer, olha irmãos, não fiquem tristes, pelo contrário, se alegrem. E eu quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu comigo tem antes servido para o progresso do Evangelho. Muitas pessoas, através da prisão, ouviram do Evangelho e se animaram e estão pregando o Evangelho. Então aqui tem um princípio precioso para nós, que a nossa alegria não deve estar nas circunstâncias ou na realização de nossas ambições pessoais, mas a nossa alegria deve estar no Evangelho. A nossa alegria deve ser Cristo ser conhecido cada vez mais. Então quero te perguntar, onde está a sua alegria? Aonde você tem colocado a sua alegria? Será que a sua alegria é ver Cristo sendo conhecido? Será que a sua alegria está em ver o Evangelho alcançando outras vidas, alcançando outros lugares e outras pessoas? Será que o seu coração tem se alegrado com aquilo que alegra o coração de Deus? Ou será que você tem colocado a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento naquilo que o mundo pode te dar? No dinheiro, no sucesso, no reconhecimento, ou nas pessoas, no amor que elas podem te dar, no carinho que elas podem te dar? Esse texto nos ensina que a nossa felicidade não deve estar aqui, mas a nossa felicidade deve estar em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para toda essa pandemia, nós podemos ver que o Evangelho, ele tem sim progredido. E isso deve encher o nosso coração de alegria. Queridos irmãos, a quantidade de lives que têm sido feitas, de cultos que têm sido transmitidos, o alcance, o pastor El mostrou para mim agora antes da pregação, que na mensagem passada, domingo passado, 318 pessoas visualizaram o conteúdo que foi disponibilizado na internet aqui da igreja. Qual foi a última vez que teve 318 pessoas aqui no templo? Qual foi, pastor El, a última vez? Não cabe 318 pessoas, mas 318 pessoas ouviram a pregação.
Quantos cultos estão sendo disponibilizados, mensagens? Quantas igrejas, por meio da pandemia, se disponibilizaram para orar, para clamarem a Deus? Quantas conferências evangelísticas ou conferências teológicas de treinamento, que antes eram pagas, agora foram disponibilizadas, gratuitas, e agora a gente tem a oportunidade de acessar e de participar? Então nós podemos perceber sim que toda essa crise permitiu que o evangelho pudesse expandir de uma forma que antes não estava acontecendo. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Então o terceiro encorajamento é: se alegre com aquilo que alegra o coração de Deus. Aonde está a sua alegria? Aonde está o seu contentamento? Uma outra lição que esse texto nos ensina é que nós devemos perceber e aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Queridos irmãos, esta pandemia tem dado para mim e para você uma excelente oportunidade de pregar o evangelho. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós podemos perceber que ele aproveitou as suas prisões para pregar o evangelho. Ele enxergou em toda aquela situação, em todo aquele momento difícil, uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado e anunciado. Então ele vai dizer no versículo 13, olha, toda a guarda pretoriana e todos os demais conheceram o evangelho. Toda a guarda pretoriana conheceu o evangelho. Alguns teólogos vão dizer que esta guarda pretoriana era aproximadamente de 16 mil soldados. Então nós podemos colocar que pelo menos aí 15 mil pessoas ouviram do evangelho por meio das prisões de Paulo, porque ele aproveitou todo aquele momento difícil para pregar o evangelho. Então perceba, queridos irmãos, que a crise, a pandemia, tudo isso que tem acontecido, não é um momento para nós recuarmos, para nós voltarmos atrás, para nós regredirmos, para nós pararmos de fazer as coisas. Pelo contrário, toda essa crise que tem acontecido é uma grande oportunidade que Deus tem dado para a igreja avançar, para a igreja continuar caminhando, para a igreja buscar viver de forma diferente ou pregar o evangelho de uma forma que ainda não estava sendo pregada. Então não permita que a crise ou não permita que a pandemia possa desanimar você ou levar você para uma situação de recuo, onde você tem deixado de exercer o dom que Deus te deu. Pelo contrário, tente encontrar na crise, na dificuldade, oportunidades para pregar o evangelho. Nós conhecemos a história de Neemias, quando ele ficou sabendo daquele sofrimento que o povo estava passando, os muros destruídos, ele viu naquela situação uma oportunidade para resgatar e reconstruir a dignidade da cidade que Deus tinha prometido. E ele viu naquilo ali uma oportunidade para servir e para abençoar as pessoas. Eu gosto muito da história de uma mulher chamada Kim Puk. Quem conhece a história dessa mulher ou está lembrado do nome dela? Ninguém lembra do nome dela, mas quando se lembra de uma foto de uma garotinha pegando fogo ali, cerca de 9 anos de idade, na guerra do Vietnã, ela está chorando, uma garotinha sem roupa. Alguém lembra dessa foto? E ela está chorando? Alguém lembra? Alguns se lembram, né, dessa foto, outros não. Mas essa história é maravilhosa, ela foi tirada em 1972, e o nome dessa garotinha é Kim Puk, eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu não falo, não sei nem qual é a língua do Vietnã. Qual é a língua do Vietnã? Vietnamita? Eu não sei como é que fala, mas eu creio que é assim. Então, essa foto sintetiza uma imagem dos horrores da guerra do Vietnã. Em preto e branco, aquela foto mostra a fuga de crianças vítimas de uma arma química chamada napalm. Então, a foto daquela menina não dá para ver, mas aquela criança está pegando fogo, literalmente pegando fogo. Então, aquela criança teve todo o seu corpo marcado, deformado por aquela arma química. E nós devemos perguntar, por onde anda essa mulher? Por onde anda essa menina? E essa mulher, hoje é uma mulher cristã, ela é uma mulher de Deus, ela fundou uma organização que hoje dá assistência a crianças que sofreram danos físicos e emocionais por causa da guerra. E hoje essa mulher transformou toda a dor, todo o sofrimento que ela viveu em uma grande oportunidade de abençoar outras pessoas. Então hoje ela tem essa instituição, essa fundação que tem ajudado outras crianças que também passaram pela mesma situação. E ela tem um livro escrito, se você quiser ler e saber mais da história dela, o livro chama A Garota da Foto, da editora Mundo Cristão, e ela conta a história da vida dela. Então perceba que uma criança que conheceu o amor de Cristo, aproveitou ou entendeu que todo o sofrimento que ela tinha passado poderia se transformar numa oportunidade para abençoar outras vidas.
Olha que lição preciosa, queridos irmãos. Qual é o sofrimento que você tem passado? Qual é a dor, qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é a crise que você tem passado? Saiba que Deus pode transformar isso em ferramentas para abençoar outras pessoas. Deus pode transformar toda essa crise, tudo que nós temos passado, com uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. Então nós já temos visto e percebido uma grande quantidade de pessoas com ansiedade, depressão, pessoas que sofreram duramente com tudo isso que tem acontecido, e com certeza nós vamos ver o reflexo disso daqui para frente, e tudo isso tem aberto uma grande porta para a igreja atuar de forma mais efetiva, da igreja ser uma resposta para as pessoas que estão sem esperança. Hernandes Dias Lopes vai dizer que as necessidades à nossa volta são outdoors de Deus a apontar-nos o nosso ministério. Então, o sofrimento, a necessidade à nossa volta é um outdoor, é um anúncio de Deus a apontar o nosso ministério. Então, aproveite todo este momento que nós temos passado como uma oportunidade para pregar o Evangelho. E eu quero concluir te encorajando a ser uma inspiração. A última lição é: seja uma inspiração para outras pessoas. No versículo 14, Paulo vai dizer: e os irmãos, em sua maioria, motivados, encorajados, inspirados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está dizendo que as pessoas foram inspiradas, encorajadas pela vida dele. A forma como Paulo viveu, a sua paixão por Cristo, o seu amor pelo Evangelho, inspiraram outras pessoas a viver da forma como Paulo estava vivendo. Então, Paulo está dizendo que a vida dele serviu de encorajamento, serviu de inspiração. Eu me lembro em 2011, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, a primeira vez, participar de uma grande conferência missionária na área do esporte. E eu dividi o quarto com um homem da Polinésia Francesa. Eu nem sabia que existia ali as ilhas da Polinésia Francesa. E ele mostrou as fotos lá de onde ele morava. Era uma ilha maravilhosa. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de visitar esse meu amigo. Mas a gente dividiu o quarto durante aquele tempo. Então, certo dia, os brasileiros que estavam naquela conferência decidiram jogar futebol. E nós fomos ali, alugamos uma quadra, jogamos futebol e tudo. E eu convidei ele para ir com a gente. Ele tinha jogado lá na seleção do país dele. E nós fomos, então, jogar ali. E no final, nós voltamos para o quarto. E eu vi que ele estava meio triste. E eu perguntei para ele: olha, o que foi que aconteceu? Ele disse: eu fui jogar com os brasileiros, porque eu ouvi falar da fama de vocês, do amor de vocês por Cristo pelo Evangelho. Mas em nenhum momento vocês pararam e oraram para jogar futebol, para começar. E aquilo me entristeceu muito. Então perceba que aquele homem disse: olha, eu só fui jogar futebol com vocês, porque eu queria observar vocês. Então, a partir daquele momento, Deus me ensinou que as pessoas estão nos observando. Quer você queira ou não, as pessoas à sua volta estão te observando, estão te olhando, a forma como você vive, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu esposo, a forma como você trata o seu filho, a forma como você trata o seu chefe, a forma como você trata o seu empregado, a forma como você trata Deus, a igreja, as pessoas estão nos observando e elas vão se inspirar ou não em nossa vida. Nós vamos exercer uma influência na vida das pessoas que estão nos olhando, quer seja uma influência negativa ou quer seja uma influência positiva. E de modo especial, os nossos filhos estão nos olhando. E Paulo está nos ensinando que nós devemos ser uma inspiração, um encorajamento para que eles também possam viver de forma apaixonada por Cristo Jesus. Então quero te perguntar, será que as pessoas, ao olhar para a sua vida, a forma como você lida com o próprio Cristo, o seu amor por Ele, a sua vida de devocional, a sua vida de piedade, a sua vida com a igreja, a forma como você vive a vida, tem sido uma inspiração, um encorajamento para as pessoas? Ou tem sido uma influência negativa? Qual é a imagem que as pessoas têm quando elas olham para você? Eu não quero com isso trazer mais peso sobre a sua vida. Eu não quero aqui colocar um fardo sobre você, dizer: nossa, poxa, as pessoas estão me olhando, que coisa difícil. Não, eu estou querendo te encorajar e dizer que você pode ser uma influência espiritual para a nossa geração. Eu quero te encorajar dizendo que as pessoas estão te olhando e você pode exercer um impacto na vida dessas pessoas. Por meio da sua vida, outras pessoas também podem decidir viver de forma digna do Evangelho e pregar o Evangelho com mais encorajamento. Então, a última lição para nós é: seja uma inspiração para outras pessoas. Isso é possível, então inspire aquelas pessoas que estão à sua volta.
Paulo nos ensina por meio da sua vida que nós podemos viver de forma diferente em dias de crise. Podemos alegrar, podemos viver para além de nós mesmos, podemos criar oportunidade para pregar o evangelho, podemos inspirar outras pessoas. Então, que por meio da palavra de Deus, você se sinta encorajado a viver de forma diferente nesses dias de crise. Que a sua vida possa marcar a geração. Que as pessoas, quando olharem para você, elas sejam encorajadas a viver também de forma apaixonada por Cristo Jesus.